Boa tarde, meus amigos. Hoje é dia 14 de agosto de 2021. Mais uma vez aqui para compartilhar um vídeo e continuar no nosso trabalho de denúncia, da exploração da igreja de mercado, do falso ensino da igreja de mercado. E eu queria hoje falar sobre uma situação na qual eu me deparei. Eu vou colocar duas imagens aqui para vocês darem uma olhada. Numa delas é um convite de uma igreja, não sei qual é, convidando as pessoas para 7 quintas-feiras da quebra da maldição. E na outra ponta eu tenho a imagem de um bispo e 2 pastores da Universal, ou 2 bispos e um pastor, não sei, no Templo de Salomão, com um pano na mão branco dando um nó. Certamente para uma de suas campanhas ou dos seus encontros de libertação. A imagem que eu coloquei de quinta-feira não é comum na Universal, às quintas, mas eles fazem essa quebra de maldição geralmente às terças e sextas, e aí convidam as pessoas a estarem no local e não quebrar a corrente, para que ao final desta corrente, aquilo que estava impedindo o crescimento dela, ou o mal que estava na vida dela, ou o problema, a doença, a separação, o que quer que seja, que fosse contrário na vida dela, que após essa campanha de 7 terças, 7 sextas, ou como queira em outras igrejas, a situação, Deus responderia e ali o problema se encerraria. O que eu vejo? Ou melhor, como é que as Escrituras nos mostram com relação às pessoas que acreditam nessa famosa maldição hereditária? Primeiro, a maldição hereditária dentro desses lugares, você precisa entender uma coisa, que é uma forma de manipulação a você. Por quê? Porque o discurso deles você deve orar pela sua família, você deve orar pelos seus, por aqueles que você ama. Consequentemente, como você já passou na cabeça deles ou no ensino deles pelo processo de limpeza espiritual, você precisa fazer o trabalho agora espiritual para os seus. Por quê? Porque existe uma maldição hereditária. Porque existe uma maldição que faz com que o familiar beba, que o familiar tenha algum vício ou alguma doença, ou que o familiar, ou então, o discurso das mulheres, ou para as mulheres que na sua família tem um grande número de divórcio, para que essa maldição do divórcio seja quebrada. Então, de certa forma, para você que já passou pelo processo de limpeza nessas igrejas, você sempre vai estar preso neste lugar para lutar pela quebra da maldição hereditária. Ou seja, é uma coisa que nunca vai ter fim. Nunca. Sempre vai vir à tona o discurso dessa libertação, dessa chamada libertação, que nunca acontece. E o que a palavra de Deus nos mostra? Primeiro, a palavra de Deus nos mostra que a fé vem pelo ouvir. E ouvir a palavra de Deus. E ela não fala, a Bíblia não menciona que nós vamos nos utilizar de elementos ou de dias para que essa libertação ocorra. Nós não precisamos levar uma garrafinha com água para pingar o azeite, para que você fazendo aquilo por 7 terças-feiras, 7 sextas-feiras, 12 domingos, que a maldição vai quebrar. A palavra de Deus não mostra isso. Primeiro que nós precisamos entender que quando aceitamos a Jesus, quando entregamos a nossa vida a Jesus, já não existe mais maldição, nem hereditária, nem futura, nem nada. Somos livres pelo sacrifício perfeito de Cristo na cruz. Então, carregar esses símbolos ou esses elementos ou fazer essas campanhas te tornam, sim, reféns dela e jamais você vai conseguir alcançar a tal libertação, nem você e nem os seus familiares. Vou mostrar por quê. Presta atenção. No livro de Gálatas, eu vou me utilizar de 2 versículos.
No livro de Gálatas, Gálatas 3,10, diz o seguinte: já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Gálatas 3,10. Ou seja, essas igrejas elas fazem eu, como em outro momento, acreditei nessas fábulas, nesses contos, eu acreditei que eu poderia quebrar esta maldição. Eu acreditei que eu fazendo determinadas coisas, eu quebraria essa maldição. Que eu participando de campanhas, de propósitos, eu quebraria essa maldição. Só que essa maldição, ela nunca poderia ser quebrada por um único fator. O apóstolo Paulo está dizendo: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as coisas escritas no livro da lei. Ou seja, precisaríamos guardar toda a lei para que não fôssemos malditos. Porque se nós conseguimos guardar parte da lei, já nos tornamos malditos. Ora, somos escravos desse ensino deles. Somos escravos dessa maldição hereditária, de acordo com o ensino deles. Mas a partir do momento que você entende que Jesus levou sobre si todos os nossos pecados, mazelas, maldições, e confiamos neste sacrifício de Jesus como pleno, perfeito, somos livres. Olha o que o apóstolo Paulo diz ainda em Gálatas 3, 13 e 14. Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar. Pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, que somos nós, gentios, para que recebêssemos a promessa do Espírito mediante a fé. Tudo que nós precisamos neste momento, ou no atual momento, é crermos no sacrifício único e perfeito de Jesus. Quando nós confiamos nisso, isso se chama fé. Eu acredito no sacrifício perfeito de Jesus na cruz por mim. Isso é fé. E se você crê desta forma, não existe maldição. Pessoal, não deixa esse discurso deles de falarem que, olha, sua mãe tinha essa doença, você pode ter essa doença, quebra essa maldição. Olha, sua mãe se separou, seus pais se separaram, olha, você precisa quebrar essa maldição. Não existe maldição para quem está em Cristo Jesus. Mas, por que tantas campanhas ou tantos absurdos? Porque a forma com que o sistema religioso encontrou para manipular, para prender você, para não te deixar pensar, para não te deixar caminhar, para não te deixar livre, que é o que Cristo veio nos trazer, liberdade. Para a liberdade fostes chamados, para a liberdade Cristo vos libertou, para a liberdade. E a liberdade não com libertinagem, para uma vida promíscua de pecado. Não, liberdade de não nos sujeitarmos a esse tipo de ensino que coloca esse cabresto que só te faz olhar para o chamado altar que eles chamam de santo. Para pensar. Se esse altar tivesse santidade, ou se esse altar de pedra fosse realmente santo, você acha que um pecador conseguiria enganar tanta gente por tanto tempo sem que algo acontecesse? Até nisso Deus é misericordioso. Ele permite com que as pessoas fiquem... você vê a misericórdia de Deus como ela é. Deus ele dá oportunidade para todos se redimirem e encontrarem nele perdão. Mas ele também dá liberdade para as pessoas fazerem aquilo que elas querem. Inclusive enganar, ludibriar com essas campanhas que não levam as pessoas a lugar nenhum. E quando as pessoas atribuem alguma coisa que tenha acontecido, você pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde essa bênção vai se tornar em maldição. Porque, pessoal, não tem como
a pessoa ser livre em Cristo. Ou melhor, não tem como as pessoas de fato e de verdade terem um relacionamento com Jesus mediante a esse tipo de sincretismo religioso, a esse tipo de situação que é o acréscimo de várias doutrinas, de várias religiões dentro de um falso cristianismo. Porque o que essas igrejas, a igreja de mercado faz, é um falso ensino. Elas fazem com que as pessoas confiem que ela vai alcançar o favor de Deus mediante aquilo que elas fizerem ou aquilo que elas derem para Deus, seja no campo material, financeiro, dinheiro, ofertas, sacrifícios financeiros, doando seus bens ou até mesmo escravizando as pessoas por uma libertação hereditária de maldição que você em 7 terças-feiras, ou 7 sextas-feiras, ou 15 domingos, ou 21 dias do jejum de Daniel, que você vai obter alguma coisa de Deus. Cristo, quando ele vem, ele quebra com esse altar para que nós tivéssemos acesso direto a Deus através do sacrifício dele, Jesus na cruz. E hoje o altar que nós precisamos cultuar é o altar do nosso coração, é o que nós colocamos no nosso coração, o que nós alimentamos na nossa mente. Já não precisamos mais desses rituais, dessas campanhas, de acreditar nesses contos e fábulas. 2 Timóteo, se eu não me engano. Então, se nós vamos atrás desse tipo de discurso, se nós vamos atrás dessas campanhas, nós vamos nos deixar enganar. Nós vamos até acreditar em algo que aconteça. Mas, certamente, mais cedo ou mais tarde, aquilo que testemunhamos como algo de Deus vai se tornar em maldição. Por quê? Porque o foco principal não era Jesus. Porque Jesus não era o centro da busca da pessoa, mas o centro era o feito dela, era a ação dela, era ela acertar o sacrifício perfeito, seja na postura dela moral, na conduta moral, como também na conduta de dispensar ou de dar os recursos que ela tem. Então, se nós não conseguimos guardar a lei, ou toda a lei, nos tornamos malditos. Por isso que Cristo veio, porque ninguém conseguiu, somente Ele conseguiu guardar toda a lei e não pecou. Quando nós acreditamos nesse conto do vigário, que nós precisamos quebrar a maldição, nós nos tornamos malditos e estamos dizendo para Jesus diretamente que o sacrifício dele não foi suficiente e precisamos nós fazer alguma coisa. Então, você vai dizer o seguinte: não é isso, é isso. Porque se você tem que fazer alguma coisa ainda, você precisa guardar toda a lei. E nenhum ser humano, a não ser Cristo Jesus, Deus personificado, que conseguiu. Nós não conseguimos. Então, por isso a graça faz muito mais sentido a nós, porque pela graça somos salvos, para que ninguém se glorie, porque é dom de Deus. Ou seja, a nossa salvação, a nossa redenção é um dom de Deus para com a humanidade, para aqueles que se sujeitam à sua palavra, em obediência à sua palavra, a palavra de Deus, e não a palavra de homens, que se utilizam disso daqui, da ferramenta, para manipular você, para fazer você levar garrafinha, para fazer você levar, como eu mostrei a foto no início, camisa amarrada, camisa branca, vestimenta branca, para mostrar uma espiritualidade. Buscamos essa espiritualidade em homens e naquilo que nós podemos fazer. Pessoal, somos pecadores, lavados e remidos no sangue do Cordeiro de Deus, que é o Senhor Jesus Cristo. Eu sou pecador, não vivo mais na prática do pecado, mas erro em muitas coisas, não sou perfeito. Tenho buscado a santificação dia a dia. Tenho buscado e eu percebo a busca dessa santificação quando aquilo que eu produzo de errado
eu falo, aquilo fica no meu consciente. Eu falei, caramba, eu errei. Eu preciso me desculpar com quem eu falei demais ou não falei. Se eu falei, se eu pensei, eu peço perdão pelos meus pecados. Ou seja, o meu caminhar para com Cristo em direção da cruz tem a ver com renunciar à minha vida todos os dias, às minhas vontades todos os dias. Mas esses lugares te ensinam que sempre vai haver alguma coisa que você tem que fazer. É um sacrifício que você tem que fazer a mais. Não existe sacrifício, existe obediência e fé naquilo que Jesus fez. Lembra? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, não existe fé em campanhas absurdas. Você vai nessas igrejas para quebrar a maldição terça e sexta, ou nessa que eu coloquei o convite de quinta-feira, ou qualquer que seja o dia da quebra da maldição, eles têm tudo, menos palavra. Eles utilizam um trechozinho, discursam, gritam, chamam, convidam a manifestação do diabo, porque é aquele show pirotécnico, que é diabo, gente gritando para todos os lados, traz aqui para o altar, vamos entrevistar o diabo e, coincidentemente, o diabo nesses lugares, simplesmente, ele deixa de ser diabo e passa a ser um ser de luz, que só fala a verdade, que inclusive fala que quem está entrevistando ele é homem de Deus, que essa igreja é a certa, que essa igreja Deus está. Nossa, mas o diabo de repente se transforma nesses lugares. Mas por quê? Porque as pessoas desejam ou amam esse show pirotécnico, porque é bacana para nós ver o embate do bem e do mal. Nós já sabemos que o mundo jaz no maligno, que as ideologias que nós estamos vivendo já são sombras do anticristo, já é sombra do anticristo. Nós não precisamos mais de elementos para ver que esse mundo se encontra perdido, mas neste mundo precisamos ser luz. Então, se você quer guardar, ou se você acha que você quebra alguma maldição, você é maldito. E não sou eu que estou dizendo, é a palavra de Deus, é o apóstolo Paulo. Cristo nos redimiu da maldição da lei. Gálatas 3, 13 e 14. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição. Quando você vive neste falso evangelho de campanhas, de subidas a montes, não estou dizendo que você não possa orar no monte, talvez por um propósito seu, mas quando o pastor é legalista e diz que só no monte é que vai acontecer, você está debaixo de um pastor legalista que quer alcançar o benefício ou o mérito de Deus por algo que ele faz ou por algo que ele possa fazer. Fuja desses pastores legalistas. Fuja dessas pessoas que se acham mais preparadas ou mais santas porque oram pela madrugada, porque sobem montes. A oração no seu quarto tem o mesmo valor da oração do monte. A oração da meio-dia tem o mesmo valor para a oração das 3 da manhã, das 2 da manhã. Nós queremos espiritualizar as nossas ações, achando que essas ações nossas irá produzir alguma coisa em Deus. E Deus, quando olha para nós, ou escuta a nossa oração, Ele conhece a intenção do nosso coração, aonde está a nossa mente. Então fuja desses pastores legalistas, fuja dessa igreja que prega que você tem que quebrar maldição. Pessoal, você não é falta de fé, não é falta de fé o seu problema não ser resolvido, pelo contrário, tudo está debaixo de uma lei que Deus rege nas suas mãos. Deus não perde o controle de nada. Deus é Senhor do universo, mas Ele é Senhor de uma joaninha. Deus é Senhor do universo, Criador dos céus e da terra, do mar, de tudo que há no universo, dos planetas, de tudo que existe, que nós temos acesso através hoje da ciência de imagens, mas Deus também é Senhor de uma joaninha, um bichinho que para nós é insignificante, mas Deus também é Senhor.
e até a ação da Joaninha, Deus conhece. Para de querer limitar a Deus. Para de querer achar que Deus vai te atender nas campanhas de dias nas igrejas. Para de achar que 7 terças-feiras vai quebrar alguma maldição. De achar que a oração na madrugada vai mover mais a Deus ou a mão de Deus. Pessoal, isso é legalismo. Isso é legalismo. Se liberte disso. Deixa Deus de fato e de verdade entrar na sua vida. Tenha comunhão com Ele, tenha comunhão com Cristo. Quando Jesus falou para a mulher samaritana que chegaria um tempo que não seria nem no templo nem no monte, era justamente por conta desse grande número de falsos profetas, de falsas igrejas, que é uma quantidade enorme. Hoje no Brasil tem mais igrejas ruins, que causam dano, que fazem um desserviço ao Evangelho, do que propriamente igrejas sérias e comprometidas. Mas existem igrejas sérias e comprometidas com a verdade do Evangelho. Que Deus possa te dirigir a um desses lugares e que você possa, em nome de Jesus, ser livre desse pensamento que que diminui a você e que faz você se tornar dependente como um drogado, um dependente químico desses lugares, desses cultos, dessas campanhas. Que Deus abençoe você e até uma próxima, em nome de Jesus.